no aspecto espiritual, as afeições significam que dentro de uma mesma família, nós podemos vir no teatro da vida com papéis invertidos. Então, se numa vida eu não conseguir retribuir o mesmo amor, a mesma amizade, ou às vezes eu trouxe um prejuízo e aquela pessoa não aceitou, e na espiritualidade, conforme nós já conversamos lá no começo desse episódio, parece que é mais complicado resolver algumas coisas lá na vida espiritual. Eu vou repetir com um exemplo mais claro. Digamos que nós temos uma diferença. Sim. Aí você fala assim, eu não quero ver o Cláudio mais nunca na minha frente. Ok, você muda de cidade, você não ouve mais falar, você não me cancela. E aí vamos para a espiritualidade. Chega lá na espiritualidade, o plano espiritual convida você a participar de uma reunião. Aí você olha a 2 quilômetros de distância quem está vindo? O Cláudio. Se você não me suporta, teoricamente, se para o espírito, que aí nós estamos fora da matéria, não tem parede, não tem teto. Então, quando você fazer o contato visual que você me vê, provavelmente você já está na Europa. Não, eu posso complicar um pouco mais? Ó, aí vamos dizer que... Não se reconcilia. Que aqui a gente usa máscaras, né? Máscara. No plano espiritual não tem como se esconder quem a gente é. A nossa vibração diz quem nós somos. Aí a gente diz que lá a comunicação é via pensamento. Terrível. Falei isso na palestra, o pessoal achou graça. Meu, aí foi engraçado não dá mesmo. nem pra fingir, né? Não, porque aí todo fala assim, mundo. pô, aquele cara ali tá vindo, vamos dizer, é um mala, uma outra pessoa. Aí a gente, socialmente, ou tal. Ok. E no plano espiritual, que não dá? Eu falei isso na última palestra que eu tive, inclusive, acho que foi aqui na praia. E também lá no Semeador, lá em Interlagos, em São Paulo, eu comentei isso. Todos nós queremos uma vida melhor. E dizem que lá na espiritualidade, então você não tem problema de saúde, porque não tem o corpo físico. Lá você não depende de dinheiro nem de cartão de crédito, porque lá o que impera não é o dinheiro. Então lá você é mais livre, você enxerga por todos os cantos. E lá você pensou, é como se você publicasse na internet. Você pensou, tá todo mundo sabendo. Aí não. Não. Aí já não sei se eu quero ir para esse lugar. Porque é como você falou. Às vezes nós cumprimentamos por uma questão de educação. E viver num lugar que tá todo mundo sabendo o que eu tô pensando, não vai dar certo. O livro Voltei, né, do irmão Jacó, né, ele fala que ele chega no plano espiritual, ele foi um grande tarefeiro, né, na doutrina espírita, aí, dirigente e tal, e ele tá lá no meio dos espíritos, ele fala que não tem nenhum espírito lá que venha acusar ele, né, ele tá no meio de, ali talvez num seminário, ali, Bezerra de Menezes. Então tava bem. Ele foi acolhido bem, mas ele falou que ele se sentia constrangido porque ele olhava pra ele mesmo e aquela luzinha dele tão apagadinha e ele via tipo aqueles... vagalume. Isso, oscilando, né? E aqueles espíritos lá... Então assim, ninguém ali veio acusá-lo, mas ele próprio se constrangia olhando. Pô, olha como eles aproveitaram as encarnações... Sim. Né? E tão bonitos, né? Iluminados. E aí você me fez lembrar a questão. Então, nós estamos falando de vida espiritual. Então, algumas coisas do lado de lá ficam meio difícil. E o teatro da vida é muito bom. O próprio Chico Xavier, o Francisco Cândido Xavier, uma vez ele, já com a saúde debilitada, ele vira para Emmanuel e fala, Emmanuel, eu penso que eu preciso já desencarnar. Porque eu tô quase enxergando com uma vista só. E aí eu morrendo, aí eu descanso. E Emmanuel fala assim, Chico, fica quieto, Chico. Primeiro que se uma tá ficando cega, você tem a outra. Imagina o espírito de luz falando isso. Sim. Que intimidade que tinha, né? E outra, Chico, as pessoas no mundo material, elas dormem porque o corpo cansa. Do lado de cá a gente não tem corpo. Então você aproveita porque você está de férias. Então,
baseando-se nisso, algumas coisas só aqui no teatro da vida é possível. Então, as grandes reconciliações podem acontecer, às vezes, dentro de uma família. Às vezes, não. Toda a família sempre vai ter... Todos pensam azul e vai ter um que pensa amarelo. Se você que estiver nos ouvindo agora, você vê que a sua família, todo mundo pensa azul, então você é o da pá virada. Mas toda a família tem, porque é a oportunidade da reconciliação. E isso vai justificar um monte de situação. Os elos de simpatia. Por isso que nesse trecho do Evangelho, ele fala que as afeições são espirituais. Então pode acontecer da gente desencarnar e encontrar no plano espiritual espíritos muito mais afins, muito mais chegados a nós do que a nossa própria família consanguínea que a gente... Dizem que são os primeiros que a gente acaba reencontrando. Então, sim, são os primeiros que nós acabamos reencontrando. Que nem sempre são os nossos irmãos de sangue. E isso também vem justificar, às vezes, aquelas situações entre irmãos, entre primos, algumas até... né, de pais e filhos, né, que às vezes aquela encarnação é a possibilidade da união. E aí, mas é uma coisa pra gente conversar outro dia, porque aí isso é mais sério, aí a gente tem que preparar direitinho pra ser bem sutil, pra não melindrar, mas pra gente aprender é a grande escola da vida. Pra gente lapidar o amor, lapidar o amor. acima de qualquer atração física, sim, de qualquer outra coisa, né? Um amor, acredito que o amor mais puro que a gente conhece na Terra é um amor de mãe, né? Então, eu acredito... Não sei, porque eu não sou mãe, mas dizem que é. Mas você pôde sentir, creio eu, o amor da sua mãe por você. Sim. Que é quase meio incondicional. E tem pessoas que são boas, tem gente que é maravilhosa, né? Sim. Porque ela vai contra a lógica. E o amor dela ultrapassa esses limites. E aí vem a questão da afeição. Então a afeição é mais voltada para espiritual, por simpatia espiritual, do que pelos laços de sangue. Era nesse contexto que Jesus queria dizer. Então é bem profundo mesmo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.